Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós estaremos estudando o capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo, como eu falei na aula passada, se refere ainda àquele conjunto de 3 capítulos em que Paulo vai falar acerca do direito do cristão. Paulo está escrevendo àquela igreja. No capítulo 8, que foi o capítulo anterior, nós vimos que Paulo ele levantou ali a questão naquela igreja que era totalmente segregada, né, uma igreja dividida, e ali naquele capítulo 8 é como se Paulo estivesse falando para os fracos que achavam que não podiam comer carne, porque você teria dúvida com relação à origem da carne, e essas pessoas não comiam a carne porque ali na cidade de Corinto havia aquela diversidade de deuses, aquela diversidade de cultos e de sacrifícios de animais, porque não só os judeus faziam o sacrifício de animal no culto deles, mas era uma praxe normal em qualquer culto você ter ali a morte de animais. E de que forma a pessoa poderia adquirir uma carne, né? Comprar uma carne? Ela comprava carne no açougue. Ela poderia consumir a carne que restou do sacrifício e ela poderia participar de uma festividade. Então, a igreja de Corinto, ela se dividia nisso. Por quê? Na própria carta aos Coríntios, Paulo já falou, olha, vocês não podem se afastar das pessoas que estão no mundo, porque senão como é que a gente vai pregar o evangelho, irmãos, se a gente vive num círculo de pessoas cristãs? Se a gente vive aqui no mundo, nós vamos ter convivência com pessoas que estão sem Cristo e sem salvação ainda. E é bom que nós tenhamos. Por quê? Para que nós possamos dar o exemplo, para que nós possamos pregar Cristo para essas pessoas. Então, Paulo, falando daquela igreja, Paulo mostra o seguinte, olha, é conveniente que você consuma carne, uma carne que foi vendida, até porque, irmãos, a carne, ela era utilizada lá no sacrifício do culto pagão. Que carne era que animal era esse que era oferecido no culto pagão? Era o melhor animal. Então, você tinha ali a melhor carne. Então, comprar uma carne que tinha sobrado da oferenda era você adquirir carne de boa qualidade por um preço inferior. Aí Paulo vai falar para aqueles irmãos, olha, se você chega lá no açougue, você não tem que chegar lá perguntando qual é a origem da carne. Você chega lá e você compra a sua carne. Você foi chamado por um amigo para participar de um casamento. Você foi chamado por um amigo para participar do batizado do seu filho, de alguma festividade. Você vai chegar lá e vai ficar perguntando qual é a origem do alimento que ele está entregando? Não vai ficar perguntando. Então, Paulo vai relacionando ali e ele diz que os irmãos que consomem, que conseguem circular pelo meio dos gentios e participar das festividades e comer ali aqueles alimentos, eles não estão pecando e eles são considerados como fortes. E fracos são aqueles que olham para tudo isso e dizem, não, se eu não sei a origem da carne, eu prefiro não comer carne nenhuma. Eu prefiro me abdicar do prazer de comer essa proteína do que comer sem saber a origem dela e aí estar pecando. Então, Paulo falou bastante sobre isso, e se você não assistiu a aula passada, eu te convido a você pausar essa aula e ir lá assistir para que você possa entender bem o que nós estaremos tratando hoje. Dando continuidade a esse assunto, nós vamos ver que Paulo, ele entra imediatamente nessa questão aqui do capítulo 9, onde Paulo, ele vai se colocar como exemplo daquilo que ele explicou no capítulo 8. O que Paulo explicou no capítulo 8? Ele encerra até esse capítulo 8 dizendo assim, que se comer a carne vai escandalizar alguém, nunca mais ele comeria carne. Ele, Paulo. Porque aí eu criei aqui uma frase
né? Que eu coloquei assim, olha, o que Paulo, se a gente tivesse que resumir o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, a gente poderia dizer assim, olha, que nós temos o direito de fazer. Nós temos o direito de fazer. Aquele ditado usado na igreja de Corinto, todas as coisas me são lícitas, de fato, eles não estão de todo errado. Se aquilo ali não está pesando na consciência dele e se não é claramente testificado que aquilo ali é pecado, é lícito para ele fazer. Mas nem sempre é direito fazer tudo aquilo que eu tenho direito de fazer. Então preste atenção, olha só, eu tenho o direito de fazer, eu posso fazer. Mas nem sempre é direito, nem sempre é certo fazer aquilo que eu tenho direito. Porque às vezes, quando eu estou simplesmente fazendo alguma coisa que eu tenho direito de fazer, eu estou ferindo meu irmão. Eu estou escandalizando, eu estou levando aquela pessoa ali à perdição. Então, entre levar aquela pessoa ali à perdição, entre levar aquela pessoa ali ao escândalo, é melhor que eu me abdique de fazer. É melhor que eu não faça. E aí eu tenho um texto aqui que eu vou estar lendo para vocês, que eu achei também muito interessante, está aqui nessa série de comentário expositivo de 1 Coríntios, do Preben Wang, e ele fala o seguinte, sabe o seriado de polícia, quando a gente assiste ali o CSI, o Law and Order na televisão, a gente ouve sempre aquela, lá nos Estados Unidos eles dizem que é a lei de Miranda, né? Que você tem que dar o aviso de Miranda. O que é o aviso de Miranda? A polícia tem que dizer para a pessoa que está sendo presa os direitos dele. Então ele fala, olha, você tem o direito de ficar calado, porque tudo o que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Aí o Preben, ele foi e ele criou esses direitos, né? Ele criou uma frase, uma lei de Miranda, né? Um aviso de Miranda para nós crentes. E preste bastante atenção no aviso de Miranda, que quando nós nos convertemos, deveria ser dito lá, não é? Quando vamos à frente, entregamos a nossa vida a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, deveria ser lido para cada pessoa que se converte esse aviso de Miranda. Preste atenção. Filho, de agora em diante você tem direito de permanecer calado acerca de seus direitos. Você abriu mão de todos eles quando Cristo comprou com seu sangue. Abdicou de qualquer reivindicação acerca de sua pessoa, de seus bens e de sua vida. Você não pertence mais a si mesmo, antes pertence de corpo e alma, na vida e na morte, a Cristo. Se o Senhor do Universo abriu mão de todos os direitos dele por um pecador como você, chega de preocupar-se com seus réis direitos. Você já recebeu aquilo que não tinha direito algum de esperar, a fim de anular a condenação que tinha todo o direito de receber. Vamos orar, né? Depois de uma dessa, nós precisamos orar para que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esses diversos autores, esses teólogos, Senhor, esses pastores que se dedicam a estudar a Tua palavra e a escreverem livros, Senhor, que nós podemos utilizar para pesquisa, para acrescentar, ó Pai, o nosso conhecimento. E eu humildemente te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar falando aos teus servos que nesse momento ou em qualquer momento, ó Deus, estiverem assistindo esse vídeo. E para tanto eu peço que o Senhor me use, que o Senhor fale, ó Deus, por meio da minha vida e que não sejam aqui coisas do meu coração, coisas minhas, mas que realmente seja aqui colocado por Ti,
para estar sendo passadas nesse momento. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a Tua palavra e que possamos, ó Deus, colocar elas em prática. No caso, ó Deus, do estudo de hoje, que nós possamos colocar em prática, Senhor, o abnegar os nossos direitos, o não estar, ó Pai, brigando pelos nossos direitos, mas em aceitar, muitas das vezes, deixar de receber aquilo que teríamos direito de receber em amor ao seu nome, assim como Jesus Cristo fez ao vir ao mundo. Ele, como Deus, como Rei, se entregar à forma humana, o Criador recebendo a forma da criatura, para que nós pudéssemos, ó Deus, receber a nossa salvação. Muito obrigado por tudo isso, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse aviso aqui de Miranda, né, ele deixa bem claro que Cristo, né, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo pelo meio do qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que se fez seria feito. Ele abdicou da sua honra, ele abdicou da sua glória e ele se humilhou tomando a forma de homem e veio aqui para a terra. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter o direito de ser salvos. Se ele abdicou do seu direito, se ele abdicou da sua posição, por que nós nos dividimos tanto? Por que nós brigamos tanto pelos nossos direitos? E aí a gente lembra até aquele capítulo 6, se eu não me engano, sim, não é? Quando Paulo censura o litígio entre irmãos, Paulo vai falar, será que ninguém pode perder? E ele diz que quando nós vamos para o tribunal, quando nós brigamos, irmãos, os dois já perderam. Quando a gente se divide enquanto igreja, se achando mais santo do que os irmãos de determinada denominação, nós já perdemos. Todo mundo sai perdendo. Então, Paulo, ele começa a entrar aqui nesse ponto mais profundamente. E agora ele vai falar isso de uma forma bem pessoal. Parece que, de repente, o capítulo 9, Paulo mudou de assunto. Parece que Paulo vem aqui falando da carne, de repente Paulo começa a falar dele como apóstolo, o fato dele receber ou não receber da igreja de Corinto, parece que é um fragmento de alguma carta que foi achada e acrescentada aqui nessa carta de 1 aos Coríntios. Existem várias teorias até sobre isso, mas não é não. Se você observar bem o contexto daquilo que Paulo está falando, você vai ver que está totalmente linkado, que está diretamente ligado àquilo que ele está nos revelando. Para termos essa certeza, nós vamos começar a ler a partir do versículo 13 do capítulo 8 e leremos então o capítulo 9. Olha só o que Paulo fala. Nós vamos estudar hoje, irmãos, até o versículo 12, tá? Então faremos a leitura aqui até o versículo 12. Olha o que Paulo vai dizer. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Aí ele entra no capítulo 9 falando assim, não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante aos que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de um irmão, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa?
Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está se preocupando, que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportando tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. E aí ele vai continuar aqui fazendo uma relação com o Antigo Testamento, né, com o Primeiro Testamento, mas nós vamos encerrar aqui no versículo 12 o nosso estudo de hoje, porque senão ficaria muito comprido, irmãos. Então, como eu disse, à primeira vista, parece que Paulo, assim, ele muda de assunto, né? Mudou de assunto completamente. Paulo está falando de carne e, de repente, ele começa a falar ali do sustento ministerial. Mas observa que Paulo, ele vai fazer 3 indagações. Ele está usando o seu próprio exemplo de que, como apóstolo, ele não usufruiu do direito que ele tinha de ser sustentado pela igreja de Corinto. É isso que ele vai estar colocando aqui para nós nesse momento. E a gente precisa entender, já falamos sobre isso, que a igreja estava dividida, a igreja tinha os partidos, então uns diziam que era de Cefas, outros que eram de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cristo. E entre esses que questionavam o apostolado de Paulo, né, os que diziam, eu sou de Pedro, de repente eles estavam dizendo, não, Paulo não foi um dos 12. Se eu sou de alguém, eu vou seguir a Pedro, porque Pedro era um dos 12. Né? Nós podemos aferir sobre isso. Mas fato é que alguns irmãos, eles questionavam o apostolado de Paulo. E eles diziam que Paulo não é apóstolo, né? Esse era um dos argumentos usados lá na igreja. Tanto Paulo não é apóstolo, que ele não quis nem receber. Quando ele esteve aqui, ele trabalhou para se sustentar e para falar aqui na igreja. Era um dos questionamentos. E Paulo, então, ele vai estar aproveitando esse momento em que ele está falando de direitos, que nem sempre é direito nós fazermos aquilo que temos direito de fazer. Ele vai usar o seu próprio exemplo, que ele tinha sim o direito. E aí ele vai comparar com o soldado, com o lavrador, com o pastor, né, de ovelhas. Ele vai dizer, olha, o soldado, ele não dá conta do próprio salário, ele recebe o salário para ir para o campo, né, de guerra. O lavrador, ele lavra e ele come daquilo que ele está lavrando. E o pastor de ovelhas, que era na maioria das vezes um escravo, ele também bebia do leite ali dos animais que ele apacentava. Paulo está falando, então eu teria sim direito de ser pesado para vocês, mas eu não fui. Ele vai usar o seu próprio exemplo. E ele vai usar 3 indagações. Você vê aqui que no versículo 1, ele já começa dizendo aqui, olha, não sou eu porventura livre? Não via Jesus nosso Senhor? E aí essa pergunta aqui dele vai de acordo com o que eu disse das pessoas que questionavam Paulo, que Paulo não era um apóstolo, porque ele não tinha visto a Jesus Cristo. Então Paulo vai questionar, não vi eu a nosso Senhor? E ele vai usar aqui, e é muito interessante, irmãos, porque aqui, olha só,
dificilmente, presta muita atenção nisso, dificilmente você vai ver Paulo falando Jesus. Ele usa sempre o composto, Jesus ou Cristo, Jesus Cristo. E aqui Paulo vai falar assim, olha, não vi Jesus, Jesus era o nome. Então, quando Paulo disse aqui, não vi Jesus, nosso Senhor, Paulo está falando da pessoa física. Ele está dizendo, eu não vi Jesus, eu não vi a pessoa, eu não vi o homem encarnado. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos atentar para esses detalhes que são tão ricos na palavra de Deus. Então, se você anota aí esse ponto, que aqui ele não usa o Jesus Cristo, ele está falando aqui da pessoa, do homem encarnado. Ele viu Jesus encarnado e ele testifica isso e por isso ele pode sim ser um dos apóstolos, ele pode receber o título de apóstolo de Cristo. E aí a gente vai ver esse contexto, olha, lá em Atos 1, 21, quando se está escolhendo aquele que iria suceder Judas, olha os critérios, né, que caberia uma pessoa que iria suceder Judas. Então eles falam aqui, ó, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levados às alturas, e deste se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Então, era necessário para ser um apóstolo, para ser um dos 12, que ele tivesse visto Jesus ressurreto. E Paulo, ele testifica que ele de fato viu Jesus ressurreto. E onde que a gente pode ver isso? Vamos abrir lá no 4:33. Né? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundância de graça. E a gente vê aqui, irmãos, na conversão de Paulo, não é? A conversão de Saulo, ele está aqui, né? Capítulo 9, a partir do versículo 3, ele fala, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Paulo via, eles não viam. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Então Paulo, ele se declara aqui. Entendam que essas perguntas que Paulo fez são perguntas retóricas, porque todo mundo sabe a resposta. Paulo é livre, Paulo era apóstolo, sim, né? Não sou porventura apóstolo, não vi o Senhor, nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo está falando, se vocês são cristãos, se vocês receberam a Cristo como Senhor na vida de vocês, foi por quê? Porque eu estive aí em Coríntios, mais de 1 ano pregando, falando do amor de Cristo para vocês. É duro, não é, irmãos? É muito duro. A gente, hoje em dia, no trabalho assim da igreja, como a gente se chatear fácil, né? Às vezes não é nem tão fácil, não. É duro, né? Não estou dizendo que a vida ministerial ela é um mar de rosas. Não é. Não é? Ela é dura. Por quê? Porque nós lidamos com gente. E pessoas são difíceis, assim como nós somos difíceis. Nós não somos a última cocada do tabuleiro da baiana. Não, irmãos, nós somos difíceis. Todos nós somos difíceis. Por quê? Porque nós lidamos muito com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância. Nós queremos sempre prioridade em tudo. E o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. Então, a gente vê assim que às vezes a pessoa está ali na frente, prega e fala e procura tratar todo mundo, né, com atenção, com carinho, e de repente vem
uma lambada de um lado, vem uma lambada de outro, um irmão que está triste, por quê? Porque eu me machuquei e ninguém foi me visitar. Por que você está triste, irmão? Não, porque vocês estão dando mais atenção ao fulano que está doente do que ao Beltrano que também está doente. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E nós somos falhos. Nós somos falhos. Às vezes, quando um pai tem mais de um filho, ele vai dar mais atenção para um filho do que para o outro. Às vezes, porque aquele filho requer mais atenção, por uma necessidade, por uma doença, por alguma coisa. Às vezes, por aquele filho ser o mais chato. Eu, por exemplo, minha mãe, na infância, ela tinha que me dar muita atenção. Por quê? Porque eu era muito levada. Eu era muito levada. Então, eu não era uma criança que ela podia ir trabalhar e deixar com o vizinho. Porque muito provavelmente eu ia aprontar. Já a minha irmã do meio, não. A minha irmã do meio ela tinha um temperamento melhor, ela não era tão levada. Então, ela podia ser uma criança que podia, sim, ser deixada na casa de um vizinho, de um parente, porque ela não ia aprontar. Aí você podia olhar e falar assim, nossa, mas ela dá mais atenção para essa do que para aquela. Mas não é porque era levada. E dentro da igreja, o pastor, imagina como que ele vai olhar, irmão, para 300, 400 irmãos e cuidar de todos do rebanho de forma igualitária. Tem aquele irmão que em determinado momento está tomando mais o tempo do pastor do que outro. E aí também dentro disso tudo a gente pergunta, e quem olha pelo pastor? Às vezes a gente cobra muito do pastor, a atenção, o cuidado, isso, aquilo, mas e quem está olhando para o pastor? E quem está olhando para a família do pastor? E a gente ainda tem que se lidar, irmãos, com esse tipo de dificuldade aqui. Paulo fundou a igreja de Corinto. Paulo passou ali naquela cidade, Paulo diz que ele foi com temor e com tremor, sabendo que ele estava sendo enviado ali para aquele lugar por Deus. Paulo passa ali mais de ano cuidando daquelas pessoas, pregando, fazendo ali o trabalho, e agora ele é questionado. Será que ele é apóstolo mesmo? Ele não esteve entre os 12? Ele não viu Jesus ressurreto? Quer dizer, ele foi lá, ele pregou tudo o que eles sabem é devido ao trabalho de Paulo. E agora eles estão se achando tão espirituais, eles estão se achando tão bons, irmãos, que eles vão questionar Paulo. É difícil, é duro, mas essa é a realidade. E observe, Paulo não está reclamando, não. Paulo não está reclamando, porque essa carta, apesar de ser uma carta dura, é uma carta que mostra o zelo dele para com aqueles irmãos. Porque muitos de nós hoje iríamos fazer o quê? Estão questionando o meu apostolado? Pois eu vou para quem me dá atenção. Eu vou para Filipenses, né? Eu vou lá para os irmãos em Filipos, eu vou para os irmãos lá em Éfeso, que choram quando eu me despeço deles. Eu vou para aqueles que me querem bem. E já que vocês pensam assim, que vocês fiquem aí com falsos profetas, com pessoas que estão aí usurpando um direito que elas não têm de fazer com que vocês paguem pelo ministério delas, fiquem aí com os seus problemas, com as suas necessidades, com os seus pecados, porque eu vou adiante. O tempo que Paulo está aqui, irmãos, tomando da vida dele, inspirado pelo Espírito Santo, isso nos fala várias coisas, porque Paulo está tomando um tempo em que ele poderia estar pregando, em que ele poderia estar falando do amor de Cristo, mas ele está aqui se dedicando no cuidado para com aqueles irmãos. Então, o cuidado, o caminhar mais uma milha, ele é necessário, mas é difícil. É difícil. Né? E aqui Paulo, olha só, quando ele fala aqui, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo está falando, olha, o acréscimo no Senhor é uma referência dos coríntios como fruto do trabalho dele, que decorre aqui, irmãos, de uma salientação que Paulo faz lá no capítulo 3, versículos 5 e 7. Paulo vai dizer que o trabalho, o crescimento é do Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Paulo está trabalhando ali
para o Senhor. O trabalho é do Senhor, não é de Paulo. E isso ele deixa bem claro no capítulo 3, versículos 5 e 7, quando ele vai falar assim, olha, de 5 a 7. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, porque quem nos convence do pecado é Deus. E aí ele vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, né? Coisa linda. Então, uma coisa que a gente tem que observar aqui nesse capítulo 9 também é a ordem das perguntas, porque ela insinua que Paulo faz mais do que ele orientou os coríntios a fazerem. Paulo está dizendo para os coríntios que eles devem abdicar dos direitos que eles têm se isso for escandalizar aos irmãos neófitos, aos irmãos novos na fé. Mas Paulo, ele fez mais do que ele está dizendo que os coríntios deveriam fazer. Se nós formos ver aqui, né, ele não somente renuncia ao seu direito de cristão, ele renuncia o seu direito de cristão, mas ele renuncia também o seu direito de apóstolo. E aí a gente vê que Paulo, ele vai entrar aqui, quando ele fala aqui, porque vós sois o selo do meu apostolado, a gente lembra quando a gente vê aqueles filmes antigos, né, que existia o anel do rei, o anel do monarca, e ele, né, que tinha um símbolo, ele molhava na cera e ele ia lá e ele testificava que aquela carta, que aquele documento era um documento selado pelo rei, pelo monarca. Então Paulo aqui, quando ele está dizendo, vós sois o selo do meu apostolado, Paulo está dizendo, olha, vocês são a marca que revela o meu apostolado. E é interessante que a marca que vai revelar o apostolado de Paulo não é a marca de uma igreja que ame Paulo de todo o coração, como a igreja de Filipos, como a igreja de Éfeso, como outras igrejas demonstram amar o apóstolo Paulo. Mas é uma igreja, irmãos, que é ali um espinho no pé de Paulo. E isso fala para nós pastores, que muitas das vezes queremos um mar de rosa. Achamos que um ministério frutífero, um ministério abençoado por Deus é aquele ministério em que tudo vai dar certo. E aqui Paulo está falando, olha, o selo, aquilo que marca o meu ministério são vocês. Essa igreja que ele está aqui o tempo inteiro tendo que defender o seu ministério. É para deixar a gente pensando, né? Paulo vai usar 3 atividades que eram bem comuns naquela época para poder falar aqui para os irmãos. Ele vai usar a questão da guerra, né? O soldado, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o seu rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? E eu já falei, observe que são 3 atividades completamente diferentes. O soldado recebia salário do governo. O senhor da vinha, geralmente, ele era o dono ali daquela plantação. E o pastor, geralmente, ele era um escravo. E isso fala, irmãos, de que nós somos soldados de Deus. Paulo ali, ele era senhor, né? Senhor aqui no sentido de ter autoridade apostólica sobre aqueles irmãos. Ele tinha autoridade espiritual para mandar uma carta como essa, de correção, de admoestando aqueles irmãos, chamando aqueles irmãos à realidade. Mas ele também se coloca aqui como pastor, um pastor que é escravo daqueles que estão ali recebendo o seu trabalho. E assim somos nós, quando nós nos dispusemos a fazer a obra do Senhor. Mas ele deixa claro que tanto o soldado como o senhor da vinha, como o pastor, as 3 situações, ele come do fruto do trabalho dele.
ele vai trabalhar e ele vai se alimentar daquilo que ele está fazendo, seja como soldado, seja como funcionário público, seja como senhor da vinha, seja como escravo, pastor, escravo de ovelhas. Ele recebe o alimento do seu trabalho. Mas antes até desse versículo 7, Paulo vai falar aqui, né, dos outros apóstolos que iam acompanhado de suas esposas e recebiam todo o sustento, né, do trabalho. Não tem muito aqui o que a gente colocar, é por isso que eu passei direto para o versículo 7. E aí, o versículo 8, Paulo vai dizer: porventura, falo isto como homem ou não o diz a lei? Aí Paulo vai entrar lá agora e apertar mais ainda aqueles irmãos, né? Eu estou falando isso de mim mesmo? O que eu estou falando é mentira? Ou vocês não têm conhecimento disso tudo? E aí ele vai falar, porque a lei de Moisés está escrito, não matarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? E aí Paulo vai usar aqui a própria lei, quando Deus, ali por meio de Moisés, vai dizer ao povo judeu, ao povo hebreu, que eles não deveriam atar a boca do boi, porque o boi está ali debulhando o trigo, fazendo aquele trabalho de arar a plantação, mas ele não deve ter a sua boca atada. Por quê? Porque ele tem direito de se alimentar. O boi tem direito de se alimentar. E aí Paulo vai perguntar: é por acaso com o boi que Deus se preocupa? Paulo não está desdenhando ali o mundo animal, o boi. Não. Antes, Paulo está falando assim, olha, Deus, ele é tão tremendo, que até com a alimentação do boi ele se preocupa. E se ele se preocupa até com a alimentação do boi, ele não vai se preocupar com a minha alimentação? Eu não vou ter direito, se até o boi tem direito de comer do trigo ali, do que ele está arando, eu não vou ter direito de me alimentar? Eu não teria o direito de viver do sustento de vocês? É isso que ele está falando. Mas eu volto a enfatizar em tudo isso aqui, Paulo está falando para dizer para aquelas pessoas que ele tinha sim direito, mas ele não usufruiu do direito dele, para que eles possam entender que nem sempre, quando nós temos o direito, nós devemos fazer mão de querer o nosso direito sendo ali realizado, cumprido, que às vezes nós devemos sim abrir mão do nosso direito. E aí Paulo vai dizer, ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que labra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E aí ele vai dizer, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós coisas materiais? E é interessante porque, agora eu esqueci a carta em que Paulo vai falar, mas tem uma carta dele que ele vai dizer assim, com relação aos judeus que estão recebendo oferta das igrejas gentias, e ele vai falar assim, olha, gentílicas, né? Ele vai falar assim, se vocês receberam a salvação veio por meio do povo judeu, porque é ali que Jesus Cristo tomou a forma de homem, por meio da nação judaica. Então, se a salvação veio, né, ali por intermédio da genealogia do povo judaico, se vocês receberam a bênção da salvação por meio deles, por que vocês não podem abençoar eles? É isso que Paulo está falando aqui. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Que Paulo está falando de algum apóstolo, algum pastor que recebeu ali o sustento da igreja de Corinto, né? E aí ele fecha aqui, nós fechamos a nossa aula com Paulo dizendo, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então, por que Paulo abriu mão do seu direito? Porque ele não queria criar obstáculo para o evangelho ser pregado. Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, que Deus possa estar completando aquilo que eu não fui capaz de
trazer para a sua mente, para o seu coração nesse momento. Que o Espírito Santo esteja trabalhando aí e completando aquilo que eu não fui capaz. E que nós possamos ser sempre, irmãos, amáveis, não é? Que nós possamos ser compreensivos com os nossos pastores, que nós possamos entender, não é? E entregar aos nossos líderes aquilo que lhe é direito. Não é? Paulo abriu mão, mas eu convoco a igreja a entregar ao pastor, né, ao seu pastor, você que está me ouvindo, que é ou que não é membro aqui da Igreja da Freguesia, vamos amar os nossos pastores e vamos entregar a eles, irmãos, aquilo que é direito deles de receberem. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.